Não esquece da trilhazinha da... Pode ser em guitarra, tá? Por que, cara? Vai colocar os Estados Unidos? É a semana mais importante do ano, cara. Não tô falando nada de... Quem garante que o cara no Arizona não tá ouvindo a gente, rapaz? Você não sabe aquela história do cara da rádio lá do Pará? Não sabe? Começou a meter o pau no Maradona. Esse Maradona não joga nada, rapaz. E tem outro, tem um monte de problema fora de campo aí. Tem outro, Maradona. Se você estiver ouvindo, pode ligar aqui que eu posso ser no ar. O Maradona não tinha mais nada pra fazer. Ô, Lúcio, hoje eu não sei porquê, a gente entrou num assunto meio mórbido. E o Diego, a gente tava conversando lá na frente da academia hoje, ele me falou assim que quando ele morrer, ele quer ser cremado e as cinzas dele, ele quer que jogue no estádio do café. Não todas. Falei, o time já é morto, vai jogar a cinza dele lá. A primeira passagem dele foi boa, depois foi... Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Prazeres. Hi, my name is Gustavo. Ué, você vai falar dos Estados Unidos? E é de Michigan esse sotaque. Você viu? We is Miss Prior, hi, I love you, I like you. Fala, Lúcio Flávio, depois dessa. Depois dessa eu já perdi até a estriveira. Os caras estão querendo falar dos Estados Unidos, pô? Não, nós estamos em semana de eleição e até agora não saiu o resultado. Estamos gravando na quinta-feira o podcast número 14 para falar aí do Londrina, né? Mais uma rodada na Série C, outros assuntos, as eliminações dos paulistas aí na Copa do Brasil e também na Sul-Americana, Brasileirão, enfim. E também a semana em que estão tendo as eleições, né, para a escolha do presidente dos Estados Unidos, ainda não tem o resultado ainda, mas enfim, é um assunto importante, cara, tá todo mundo comentando isso aí, rapaz. E também a recuperação do Maradona, nós falamos do aniversário do Maradona no podcast passado. Você é Team Biden ou Team Trump? Eu não posso falar, cara, eu não posso falar. O voto é secreto. Eu não posso me posicionar aqui. Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério. Você é qual time? Eu sou Team Biden sempre. Tá certo. Nossa, o meu cargo não permite. Vamos lá então. O que vocês estão prevendo aí para essa rodada de Série C? O Londrina que vem de empate contra o Boa Esporte, mais um jogo ruim, né, do Londrina, sem gols, empatando contra o vice-lanterna e agora pegando o Lanterna, o São Bento lá em Sorocaba neste sábado. O jogo é hoje, hein? Hoje porque nós estamos soltando esse podcast no sábado. Só lembrando que o Londrina jogou contra o Boa Esporte e o Boa era o Lanterna. Aí por conta do empate com o Londrina, passou o São Bento, agora o São Bento é o Lanterna e o Londrina vai jogar contra o Lanterna de novo da competição. É que o São Bento perdeu também, né? Sim. Na rodada passada. É, aquilo que a gente já vem falando, né? O Londrina, de novo, jogando fora de casa, não apresenta um futebol pra frente, não apresenta um futebol decente. E mais uma vez o Londrina voltou de viagem sem os 3 pontos fora de casa, né? Então, sabe Deus o que vai ser desse próximo jogo do Londrina contra o São Bento. A gente espera que vença, porque se não ganhar do São Bento, meu amigo, aí... Não ganhou do Boa, cara. Tá, mas... É pior, exatamente. Eu também acho pior. Então, mas vai lá, já não ganhou do Boa, agora não ganhar do São Bento também, aí abandona de vez. Eu acho que o São Bento é mais competitivo. E talvez o São Bento esteja na situação que está, enfim, pelos acontecimentos. Falta de foco, tinha né? 2 competições, depois teve todo aquele problema lá de vários casos de Covid e tal, né? Mas o futebol do interior de São Paulo é mais competitivo que na média do que, né, de Minas Gerais. Então, acho que o São Bento estaria numa posição, talvez até brigando pela classificação, enfim. Né, mas acho que não estaria na última colocação se fosse uma competição normal, né, para o São Bento como as outras, né? E depois tem a situação, né, do Covid, né? Vários jogadores e tal, né? Inteiro, exatamente, né? Então tudo isso acabou atrapalhando lá a vida do Edson Vieira. O Londrina já usou 15 atacantes no Campeonato Brasileiro, né? Pouco. Desde a primeira rodada, usou 15 atacantes e se a gente pegar hoje, o Londrina não tem um trio titular, né? Pois é. Não tem um trio ofensivo titular. E acho que essa não é uma missão difícil só para o alemão, acho que é para todo mundo, né? Quais seriam os 3 titulares hoje que você colocaria no time? É difícil, né? Quais os 3 atacantes que o Londrina usou e que você fala, esse tem que ser titular, esse é diferente, esse é melhor que o outro.
é difícil, né? O que eu talvez faria é não insistir nessa formação com um atacante de referência. Pode ser. Porque até no jogo contra o Boa, até comentei isso com o Gustavo durante a transmissão, depois que os meninos entraram, né, o Londrina tem um pouquinho mais de volume ofensivo porque são jogadores mais rápidos. Quando você tira um atacante lá de área, você muda um pouco a dinâmica, né? Exato. Então, acho que o Alemão poderia testar isso. O Alemão já disse depois do jogo, questionado sobre essa questão do Carlos Henrique, até para o Gustavo aqui, o Andrade, sobre isso, ele disse que vai manter o Carlos Henrique e até deu uma justificativa curiosa, né? Estava fora de forma e se ele não jogar, não pegar ritmo, não entra em forma nunca. Eu não sei se esse é um critério adequado, né, para você escalar um jogador, mas enfim, claro, é o centroavante mais experiente. E tem uma outra questão que também muita gente está falando, né? Queria que vocês também comentassem isso. A má fase do Carlos Henrique se deve ao Carlos Henrique, a falta de mobilidade, ou também talvez o ritmo, né? O jogador chegou depois, ou porque também nosso meio não está mais produzindo, porque a gente não está falando uma coisa que tem me chamado a atenção, o Adenilson faz tempo que também não se destaca, né? Tem essa situação também, né? Eu acho que são as duas coisas, né? Que o Carlos Henrique, ele está longe da condição física ideal dele, isso é visível, né? Sim. Não precisa nem entender muito de futebol para você ver que ele perdeu mobilidade, que a questão do peso também não está no peso ideal, e obviamente, né, que também não dá para crucificar tanto o jogador, porque assim, o Carlos Henrique não jogava faz um ano, né? Realmente é difícil, tudo bem, o cara é profissional e tal, né? Mas um jogador que tem uma dificuldade de peso histórica, né? Você fica um tempo todo desse parado, realmente você vai ter mais dificuldade. Agora, que o Londrina produz pouco, produz mesmo, né? Então, eu tenho um pensamento comigo seguinte, tá na Série C, cara, não adianta ficar esperando que o time vai produzir 5, 6, pelo nível que nós estamos vendo, não vai. Então, por exemplo, aquela bola que o Carlos Henrique teve no jogo de domingo, de cabeça, tem que fazer o gol, cara. Primeiro tempo, né? Tem que fazer o gol. Primeiro tempo do jogo. A única bola do Londrina no primeiro tempo foi aquela, né? Falta do Adenilson, cruzamento livre. Dentro da pequena área, ele errou o cabeceio. Então, assim, não adianta. Você não vai... O centroavante do Londrina, ele não vai ter 5, 6 oportunidades por jogo. Não vai. Tem uma outra chance mais aguda no finalzinho do jogo já. Douglas, né? Douglas Santos, Também uma chance claríssima. Então, eu acho que tem esses dois lados, né? O centroavante que está jogando hoje, e acho que não é só o Londrina, né? A grande média dos times da Série C, ninguém vai criar várias oportunidades ao longo do jogo. A qualidade é isso mesmo. Então o cara tem que estar preparado, A bola apareceu, tem que fazer o gol, né? Então, eu acho que tem os dois lados também. Acho que o Carlos Henrique precisa se preparar melhor, precisa estar mais pronto. E, de repente, acho que o Londrina conta com a inspiração lá do Adenilson. O dia que ele tá bem, de repente vão surgir lá 2, 3 oportunidades. O dia que não tá, é complicado mesmo. E aí, você viu o jogo inteiro, né? Então, eu assisti o jogo, paguei R$5,01 pra assistir daquele Maicudio, né? Eu não acredito nisso. 49 centavos de leite derramado na minha mesa. Alguém vai beber esse leite. E o que me chama a atenção nesse time do Londrina é que, assim, perdeu uma peça, que é o Matheus Bianchi, que não jogou, e parece que o meio de campo do Londrina já ficou meio perdido, né? Já parece que ficou meio bagunçado ali. O Jardel ficou muito atrás, né? A gente vê que, assim, o Matheus Bianchi no começo do campeonato não era titular absoluto, a falta que ele faz no time já quando ele fica de fora, né? Então, tipo assim, o time do Londrina muito preso ali no meio de campo, sabe, que ele bate e rebate. E eu concordo com o Lúcio que são as duas coisas. O Carlos Henrique tá muito fora de forma, isso é visível. Teve até uma bola no segundo tempo que saiu um escanteio pro outro time, ele foi correr pra ajudar. Você viu que ele tava correndo meio cansado assim já. Falei, não, cara, fica no meio do campo aí, porque depois pra voltar não volta. E assim, a bola também chega muito pouco. Mas eu acho que assim, no segundo tempo, depois que o Alemão fez algumas alterações no time, que ele colocou os 3 jogadores que inclusive eu mencionei na pergunta pra ele, que era o Juan, o Douglas Santos e o Samuel Gomes. A hora que ele colocou os 3, o time do Londrina ficou mais solto, jogou mais pra cima do... Também já era final de jogo, era a última cartada, né? O Samuel Gomes teve 2 oportunidades, né? Uma que ele bateu e a bola saiu pra fora. Leonasmo. E outra que ele fez uma jogada ali, a bola acabou batendo no travessão, né? Então assim, o time do Londrina com um pouco mais de mobilidade ali no ataque, a gente viu que criou um pouco mais de chance e poderia até ter saído com a vitória. O Carlos Henrique tá muito fora de forma, mas o Júnior Pirambu também não é muito diferente dele, né? O Júnior Pirambu também é um cara muito grande, tá meio pesado. É uma característica praticamente, né? E é aquilo que o Diego vem falando aqui, que o Diego até mandou uma pergunta pro Alemão esses dias atrás, se ele ainda continuar insistindo nessa característica com um homem de referência. Eu acho que o Alemão já precisava ter visto que não tá dando certo, que ele precisava mexer, sei lá, jogar com 2 caras de ponta e um vindo de mais atrás, sei lá, adianta o Adenilson, não sei, não sou técnico, eu sou jornalista, então eu acho que ele tinha que pensar alguma outra forma de jogo, porque desse jeito não tá dando certo. Não sei, daqui a pouco, eu também não tenho muita expectativa, mas enfim, o cara tá aí, né, o Celcinho Haroldo vai jogar, né?
foi contratado para jogar, né? Em que condição vai estar, a gente precisa ver, né? Certamente, condição boa ele não tá, né? Porque ainda não tá pronto. Mas não sei, daqui a pouco o Celcinho tá aí, você bota o Celcinho lá de falso 9. E dá certo? Sei. O alemão não é muito de mexer, né? O alemão, ele gosta de... Se a gente pegar o histórico dele desde o ano passado, né? Naquela primeira passagem, ele sempre jogou dessa forma, né? Com 2 homens de lado, um homem mais centralizado e tal. Mas, obviamente, que daqui a pouco, acho que é isso que o Diego falou, tem que pelo menos tentar alguma alternativa, enfim. Porque buscar, às vezes né? durante o jogo pode ficar meio tarde, né? E inclusive na transmissão do Maicujo, nítido, né? Como eles são parciais, dependendo da região que estão. Mas o comentarista, ele comentava todas as mudanças do Londrina, ele via sempre um mais do mesmo, né? Enquanto que no Boa, por exemplo, o treinador tentou fazer isso e tal. Então, assim, de repente ser um pouco mais ousado também nas alterações. O Alemão até fez isso, trocou quase todo mundo na frente. Mas de repente testar para não precisar ficar muito tarde para mexer e não dá tempo, né? O Londrina empatou com um bom jogo que precisava ganhar, não ganhou ainda fora de casa. E é aquilo que a gente vem falando, a campanha está ótima em casa, mas nós vamos precisar desses pontos fora. E se a gente não consegue vencer nem os lanternas, fica difícil, né? Agora, assim, até pela projeção do alemão, eu não, sinceramente, eu não espero um posicionamento muito diferente. Eu acho que o Londrina vai jogar para não perder de novo, né? Porque a projeção do alemão é 27 pontos para classificar. O Londrina tem 21. Tem 21. Então, quer dizer, eu tenho 2 jogos em casa. Se eu fizer... O Londrina tem quase 100%, mas se eu fizer 4 pontos em casa, eu preciso de 2 pontos fora, né? Nessa projeção do alemão. Então, assim, não espero que o Londrina vá ser muito mais ousado, não, né? Nesse mesmo enfrentando o Lanterna e tal. Pelo que a gente tem sentido aí, se o Londrina voltar com o empate lá de Sorocaba, vai estar muito bom, né? Nas contas aí da comissão técnica, vai estar bem positivo. Seria um ponto a mais nessa caminhada aí para chegar a 27, 28. Bom, São Bento, que, como já dissemos, é o Lanterna, tem 9 pontos, pior ataque do grupo, né? 8 gols marcados apenas. A classificação, os 4 primeiros, Brusque 27, Ipiranga 24, Londrina 21, Tombense 19. A Tombense já está mostrando que vai Tombense vai brigar, né? Já estava brigando no início do segundo turno e continua na situação. O Ituano é o 5º com 17, o Criciúma o 6º com 16, São José é o 7º também 16, o Volta Redonda que caiu demais, né? Despencou, exatamente. Está em 8º com 14. Nós temos aí uma participação do colega de Sorocaba, né, Guga? Exatamente, a gente tem uma participação do... Rapidinho, seu botão tá quase explodindo aí, o botão da sua camisa aí. Se explodir, bater na camisa do Lúcio, ele mata o Lúcio. A camisa é isso mesmo. A academia não tá surtindo efeito, não, mano. Então, a gente tem uma participação do nosso amigo Zeca Cardoso, lá do Jornal Cruzeiro do Sul. Ele traz algumas informações para nós do São Bento. O São Bento, que vale a gente ressaltar, lembrar aqui que 2 semanas atrás teve um surto de Covid lá, né, com 16 jogadores infectados. Então a gente vai ouvir agora essa sonora do nosso amigo lá, o Zeca Cardoso. Fala pessoal do FolhaCast Futebol Clube, tudo bem? O São Bento precisa desesperadamente dos 3 pontos contra o Londrina. O clube sorocabano está na última colocação, é lanterna do grupo B, apenas 9 pontos em 13 jogos e apenas uma vitória na competição. O técnico Edson Vieira poderá contar com a volta de 3 jogadores recuperados da Covid-19. O lateral direito Alisson, o zagueiro Dogão e o atacante Juan. Alisson e Juan devem ser os titulares, já Dogão briga por uma vaga na zaga junto com Douglas Assis. Desfalque certo é do goleiro Paulo Vitor, que vinha sendo titular, mas está afastado, pois ainda se recupera de Covid-19. O São Bento que teve um surto aí 2 semanas atrás, mas apenas o goleiro Paulo Vitor segue se recuperando, todos os outros já estão à disposição. Edson Vieira acredita que o São Bento precisa de mais 10 pontos para se livrar da zona do rebaixamento. Por isso, esse jogo contra o Londrina é de suma importância, já que tem Londrina, Tombense e na última rodada o Ituano dentro de casa. Precisa fazer esses 9 pontos dentro de casa e aí brigar contra a Volta Redonda e Boa Esporte fora de casa, outros 2 clubes que também brigam na parte de baixo da tabela por pelo menos 1 ponto aí nas contas do técnico do São Bento. Outro retrospecto positivo que o clube está se agarrando é a fase não tão boa do Londrina fora de casa. Até agora não venceu nenhum jogo como visitante. Isso também está dando um gás a mais ao São Bento, que vai com tudo para cima do Londrina, porque precisa desesperadamente dos 3 pontos. Se não vencer, já estará virtualmente rebaixado. Valeu, gente! Um abraço! Tá aí o nosso amigo então Zeca Cardoso, né, trazendo as informações do São Bento.
Vamos ver agora o que aguarda, né? Ele disse no áudio aí que é um jogo super importante pro São Bento, né? Praticamente a última cartada pro São Bento, né? Porque, segundo ele, o Edson Vieira disse que o São Bento precisa de mais 10 pontos para escapar do rebaixamento. Então, tem 3 jogos dentro de casa, contando Londrina, né? Londrina, Volta Redonda e Ituano. Então, se o São Bento fizer essas 3 vitórias dentro de casa, pode ser que ainda brigue para escapar. Mas assim, o Londrina dele é essa aí, ele tem que ganhar os jogos em casa, né? E aí, como a gente acabou de ouvir também, ele mencionou que o São Bento quer se aproveitar dessa má fase do Londrina fora de casa, né? Então, o Londrina precisa ir um pouco esperto para lá também, porque não vai jogar contra ninguém, né? É contra um time que tá desesperado precisando dos pontos, né? Jogo difícil, né? Não tem jogo. Não tem mais bobo no futebol. Não tem. Só o cara bobo da Venezuela. Mas é jogo duro, não dá para esperar muito mais não do que a gente tá vendo aí fora de casa. Bom, a rodada é 14ª rodada, no sábado então, além de Londrina e São Bento, às 4 horas em Sorocaba, São José e Ituano... Rapaz, o botão vai explodir mesmo, cara. Mas de novo, rapaz. Olha isso, cara. É camisa moderna isso aí, cara. Ai, desculpa, vai. Ó, 14ª rodada no sábado, então, voltando, Londrina e São Bento às 4 horas em Sorocaba, São José e Ituano às 3 horas em Porto Alegre, Volta Redonda e Criciúma às 3 horas da tarde, lá no Rio de Janeiro, hein, meu? Beleza. Que guerra, hein? Lá no Luso Brasileiro. E também no sábado, Tombense e Ipiranga às 5 horas da tarde. A rodada esse jogo é bom, né? Tombense e Ipiranga. Estão no G4. E se o Londrina não ganhar o jogo, ele pode ser ultrapassado pelo Tombense. Pelo Tombense, exatamente. O Tombense tem 19. E fechando a rodada na segunda-feira, o Brusque já praticamente classificado contra o Boa Esporte às 8 da noite lá em Santa Catarina. Bom, mudando um pouquinho de assunto, continuaremos falando do Londrina, mas não sobre Série C, porque a gente promoveu, né, a iniciativa do Gustavo aqui, também da Patrícia Alves, nossa editora de mídias sociais, né? Eles tiveram a ideia de fazer uma enquete para que os nossos ouvintes e leitores da Folha, né, em geral. A gente fez o time o melhor Londrina da era SM, né? A gente fez uma enquete no Instagram da Folha de Londrina na tarde, no dia, né, da quarta-feira, entre quarta e quinta, terça e quarta, melhor dizendo. Tá tudo certo aí? Fora o botão. A gente fez uma enquete para que os leitores da Folha, os seguidores da página da Folha de Londrina, elegessem o melhor time do Londrina da era SM, né, os melhores 11, não o melhor elenco. E a gente teve uma participação legal até das pessoas, né, que votaram. E o time do Londrina então ficou com Danilo no gol, Ayrton na lateral direita, Dirceu e Gilvão os 2 zagueiros e o Wendel na lateral esquerda. Acho que o Wendel é incontestável, né? Todas as outras posições tiveram alguma oscilação, mas o Wendel na lateral esquerda foi incontestável. Até pela trajetória que ele conseguiu depois, né? Carreira dele, né? E aí no meio de campo teve Germano, também incontestável, tava entre Germano, Diogo Roque e Bidia. Diogo Roque teve acho que 2 votos e o Bidia 1. O Germano teve todos os outros. E aí, fechando o meio de campo, o Zé Rafael e o Bruno Henrique. Com uma curiosidade que o Zé Rafael foi mais votado que o Bruno Henrique. E aí o ataque, Arthur Kaique, né, que tá no Cruzeiro hoje, o Arthurzinho, ex-Palmeiras, que tá no Bragantininho, e o Dagoberto, grande né? Dagoberto. Então, Danilo, Ayrton, Dirceu, Gilvan e Wendel, Germano, Zé Rafael, Bruno Henrique, Arthur e Dagoberto. Celcinho não entrou, né? Celcinho não entrou. A gente colocou ele na enquete. Como Porque opção. tem muita viúva do Celcinho, né? Tem. A gente deixou bem claro também que se a pessoa tivesse uma outra opção, deixou uma caixinha lá para que ela colocasse um outro nome. Uma ou outra posição teve algumas sugestões de nomes, mas não chegou a impactar na votação. O meu Londrina é um time muito bom, mas o meu Londrina da era SM teria no lugar do Danilo o goleiro Vitor, que acho que o Vitor foi muito mais importante, né? O Danilo, claro, teve todo o carinho da torcida, a identificação. Teve mais identificação com a torcida do que o Vitor. Mas acho que o Vitor foi muito mais importante. E no lugar do Dirceu eu colocaria... Rapaz, agora eu vou arrumar briga com a torcida, hein? Mas no lugar do Dirceu eu colocaria o Edson Silva, né? Não, falou que eu arrumaria briga porque o Dirceu foi o mais votado e tal. Mas é aquilo que a gente estava conversando antes, né? O Dirceu capitão e campeão, né, do time no Campeonato Paranaense 2014. O Dirceu, a primeira passagem dele foi muito boa, né? Sim. Depois, as outras duas, aí ele foi caindo, né? A segunda passagem já não foi boa e a última, ano passado, foi trágica, né? Foi trágica. Mas a campanha de 2014 ele foi importante, foi capitão, então acho que isso fica como marca, né? E eu também voto no Vitor, acho que o Vitor foi mais importante e mais seguro que o Danilo, né? Foi mais goleiro, O Danilo,
O Danilo, naquela passagem pelo Londrina, foi muito boa a passagem, mas ele falhou em alguns momentos decisivos. Né? E o Vitor foi mais seguro, o Vitor foi peça importantíssima naquele título de 2014, no acesso de 2015. Então, o meu voto é no Vitor. Eu votei, né? Enfim, votei no Vitor, sempre entendi que o Vitor, para mim, foi o melhor goleiro dessa época, da era SM Sports aí, sem dúvida. O meu time seria basicamente esse que os nossos espectadores, leitores, enfim, escolheram. Eu estou com vocês também, como o Gu falou, acho que é o Vitor e também, de repente, o Edson Silva na zaga aí no lugar do Dirceu. De resto, é um time que brigaria numa Série B tranquilo, né? Sim. E só lembrando também que teve técnico também, né? A gente colocou técnico, 3 opções, Tencate, Alemão e Fonseca. É Roberto Fonseca, né? E o Tencate foi o mais votado. Apesar da torcida justiça também, criticar sempre o Tencate, de fato ele foi um técnico importante. Tempo, mas também, lógico, teve mais chance de conquistar mais coisas, mas conquistou, né? Conquistou, claro. Essa é a questão. Conquistou para Ficou mais tempo porque foi conquistando as coisas, né? Então, enfim, eu acho que E quando você fica mais tempo também, o desgaste é maior também. É maior, né? Tem as duas coisas. A rejeição é maior também, mas aí acho que não tem nem dúvida, né? O trabalho do E só uma curiosidadezinha aqui que eu tava vendo aqui agora, do time eleito aqui, dos 11, 6 estavam no começo no Londrina, no começo da era SM, naquela reconstrução do Londrina, né? Danilo, Ayrton e o Wendel. Gilvan tava também, né? Gilvan, 2011, você diz, né? Gilvan, Bruno Henrique e Arthur Kaique. São jogadores que marcaram a torcida do Londrina desde essa reconstrução, né? Aí depois pode até ser no próximo programa já, né? A gente poderia montar sem votação externa, porque, né? Abre muito, né? Abre muito. A Paiquerê já fez isso, né? Recentemente, a gente votar aqui nos nossos Londrinas, o melhor Londrina que nós vimos ou que nós entendemos que seja o Londrina de todos os tempos. É uma coisa bacana, porque você acaba relembrando e revivendo a história do clube, né? Já fica então esse compromisso nosso semana que vem de falar. E a gente agradece também ao nosso ouvinte, ao nosso leitor, né, daqui do Grupo Folha, por ter participado dessa nossa enquete. Acho que um assunto, eu sei que você vai embalar em outro assunto, mas um assunto legal pra gente falar agora seria o acerto do Cláudio Tencate com o Brasil de Pelotas. Na semana passada o Lúcio chegou a mencionar aqui, só que durante essa semana a gente conseguiu o contato com o Tencate e ele mandou um áudio pra gente também falando da expectativa dele lá com o Brasil de Pelotas. Vamos ouvir agora também, né? Gustavo, a todos os torcedores de Londrina, os amigos de Londrina, né, Cláudio Tencate. Esse acerto se deu, né, Gustavo? Primeiro processo que a gente tinha um projeto no início do ano para pegar uma equipe na montagem, né? Mas a gente tinha um planejamento para fora, veio a pandemia, atrapalhou a vida de todo mundo ali nesse período entre estaduais e brasileiro, né? E consequentemente também a nós. Então já atrapalhou uma sequência de planejamento com o clube, porque a maioria dos treinadores aí permaneceram nos seus clubes. Os estaduais demoraram para voltar, depois de 4 meses que foi voltar ao futebol, e seguiram então com a grande maioria com seus treinadores. Então não teve muito pouca troca, né? Então nós tivemos que esperar o andamento da competição, e foi o que ocorreu, né? Nos primeiros momentos. Também teve trocas, algumas a gente ficou próximo de acertos, outras não. E já veio esse namoro com o Brasil de Pelotas desde o ano passado. O Brasil nos queria aqui para um trabalho. Esse ano de novo fomos procurados, mas não deu, né? Então agora na sequência de novo fomos procurados. Entendemos que é uma competição que a gente almejava, que é a Série B, né? E um clube que sempre foi competitivo, igual ao Londrina. Então a gente sabe do perfil aqui do clube, um clube tradicional aqui do interior do Rio Grande do Sul. Então disputa uma competição nacional, é uma competição importante. Então entendemos que é o nosso mercado, é um clube bom de se trabalhar, é um clube bom que nós podemos desenvolver o nosso trabalho. E foi por isso que nós tivemos o aceite, que a gente acredita que a gente possa fazer isso. É óbvio que nós não fizemos a montagem, nós estamos pegando no meio do caminho, existe a dificuldade por isso, as adaptações, talvez a gente queria um perfil diferente, né, de atletas ou de modelo de jogo, mas nós vamos ter que fazer o nosso melhor, porque já não é a primeira vez e consequentemente a gente já tem um pouco de experiência de pegar equipes montadas e nós pegarmos o trabalho em andamento. Agora é fazer uma ótima campanha com o Brasil, primeira permanência na Série B e depois pensar de repente numa renovação ou, né, um encaminhamento para um outro mercado, né? Mas o grande objetivo nesse momento com o Brasil é mantê-lo, fazer os 45 pontos, fazer a manutenção da equipe na Série B, que é o grande objetivo nesse momento. E espero que a gente seja feliz aqui, como nós tivemos felicidade aí no Londrina, no Atlético Goianiense, que nós tivemos resultados expressivos, né, e a gente possa retomar essa caminhada nossa. Um grande abraço a todos e fico com Deus.
Tá aí o Tencate estreando, então, neste sábado, era para estrear. Tem coisa que tá terça-feira. Era para estrear na terça, o nome dele não saiu no bid, rapaz. Boa sorte ao Tencate aí, aquela matéria que você não fez, então. O Lúcio vai fazer. Vai sair. Fez, rapaz. Saiu essa semana já. É verdade. Já saiu. E boa sorte ao Tencate, Boa né? sorte, merece. Tem como a gente merece. Eu vi manifestações de torcedores na Paiquerê, na 91.7 Paiquerê, sobre o fato de Tencate tirar o Brasil. Me desculpe Tencate, mas eu quero mais que o Brasil caia, porque o Brasil virou aquele, né? Rivalidade. Aquele rival do Londrina, passado, né? por conta de 2014, que aconteceu naquela Série C, enfim. Mas a gente torce muito, né? Muito. O Tencate merece, acho que ele tinha que voltar mesmo, né? Tinha que voltar ao mercado. Um ano parado é muita coisa. É muita coisa e acho que ele tem condições, não é uma missão fácil, né? O Brasil, na verdade, assim, o Brasil desde que subiu para a Série B com o Londrina, ele tem sempre brigado do meio para baixo, né? Do meio para baixo. E esse ano não é diferente, vai brigar contra o rebaixamento, mas eu acho que o Tencate tem condições, né? De alcançar esse objetivo aí e daí, quem sabe, no ano que vem, de repente, iniciando, continuando lá ou... Que é o que ele gostaria, né? Ele até falou isso. De começar o projeto, né? Beleza. E aí, Gustavo Andrade, o que nós podemos falar? Não, agora você que toca o programa, eu só queria lembrar do Copa do Brasil. Rapaz, não fala em Copa do Brasil não, que me dá até uma pavor, me dá até uma dor no coração. Meio de cabeça inchada. Desliga o celular, os caras não atendem, mensagem. Não responde. A rodada meio de semana da Copa do Brasil. Cup of Brazil, né? Não é? Nós estamos Não é Estados Unidos? Programa americano hoje. Eliminando o Santos, o Ceará eliminou o Santos e o América Mineiro o Corinthians. E a gente gravou antes do jogo do Palmeiras, mas o Palmeiras estava com a situação mais tranquila, né? E o Flamengo que ganhou do Atlético Paranaense, confirmando o favoritismo. As duas eliminações, Santos e Corinthians, elas foram merecidas. Ceará e América Mineiro foram melhores nos dois jogos, né? O Santos não conseguiu jogar bem, nem na Vila Belmiro. O jogo no Castelão, o primeiro tempo foi razoavelmente equilibrado, mas o segundo tempo o Ceará foi bem melhor que o Santos, né? Conseguiu fazer o gol, então foi uma vitória, foi uma classificação merecida do Ceará, o Santos não conseguiu jogar. E o Corinthians, mesma coisa, né? O Corinthians a gente pegar no âmbito dos dois jogos contra o América Mineiro, muito pouco, enfim, tem jogado o que a gente tem visto do Corinthians, né? Também acho que o Corinthians foi prejudicado, não foi pênalti, né? Não marcaria o pênalti lá do Piton, enfim, ele não viu a bola, estava de costa, não era lance para marcar pênalti, mas independentemente disso, eu acho que os problemas do Corinthians são muito maiores do que, né, um pênalti, um erro de arbitragem ou não, né? Eu acho que o que fica para o torcedor do Corinthians é o seguinte, o Corinthians gasta muito, o elenco do Corinthians é milionário e o Corinthians não consegue montar um time mais competitivo que o América Mineiro que está na Série B, né? Então acho que essa é a grande questão do Corinthians, né? No que se transformou o Corinthians, né? Com toda essa dificuldade de elenco, de time, de ser competitivo, de treinador. E acho que no frigir dos ovos é bom para o Corinthians ter ficado fora. Sim. Porque ele tem só o brasileiro para se concentrar, aí o Mancini tem um pouquinho mais de tempo para tentar fazer um time razoavelmente competitivo para não passar sufoco no Campeonato Brasileiro, né? Talvez brigar pela Sul-Americana, né? Não, é o máximo que o Corinthians vai conseguir fazer, porque o time é ridículo. Ontem, no caso, quarta-feira, no jogo do Corinthians contra o América Mineiro, teve um lance absurdo, mais absurdo do que o pênalti que o juiz deu, que foi o Corinthians no ataque, ele tentando fazer o gol enquanto estava 1-0 ainda, e o Everaldo, sei lá o que deu na cabeça dele, ele deu um bago para trás, o Castro teve que sair todo estabanado do gol para tentar cortar, o cara do América Mineiro conseguiu chutar, o Fagner salvou lá dentro da pequena área ainda. Mas assim, o time do Corinthians é um catado, é ridículo, é horrível. Você conta nos dedos ali o jogador ou outro que você consegue salvar para uma possível remontada para o próximo ano, né? Mas o time é muito ruim, o time do Corinthians chega a doer o coração de assistir aquilo lá. E o que chama atenção nessa questão da arbitragem foi o árbitro FIFA, né, que apitou o jogo do Corinthians. Sim. São uns erros muito básicos às vezes, né? Lances fáceis, né? Estão recorrendo muito ao VAR, estão com muita dúvida, né, em lances que não precisaria talvez do recurso. A arbitragem brasileira está meio perdida, parece, com o VAR, né? No jogo do Santos contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, por exemplo, o menino do Bahia, o Daniel, saiu reclamando do Weber Roberto Lopes, né? O Weber daqui de Londrina, saiu reclamando do Weber, falando que uma possível falta dentro da área lá, o Weber falou, eu vi, mas eu preciso esperar o VAR me confirmar. Pera aí um pouquinho, se você viu, você marca. Né? Você não precisa esperar o VAR confirmar para você.
Depois, se não for, o VAR te avisa. Mas se você viu, se você está convicto que você viu, você apita. Então, assim, isso é uma acusação muito grave. Se de fato isso ocorreu, o Eber vacilou feio nessa aí, né? O VAR, muitas vezes, funciona como muleta, né? Sim. Tem funcionado como uma muleta aí para os árbitros, né? No jogo do Flamengo também, o árbitro errou, acho que 2 lances muito fáceis, né? Primeiro que ele marcou um pênalti que não houve, né? O lance claramente que o zagueiro do Flamengo foi na bola, nem atingiu, e depois aí o VAR corrigiu a marcação e ele anulou o pênalti, mas era um lance claro de campo, que não precisava do VAR, né? O jogo segue, porque não houve choque, não houve falta. E depois ele marcou uma falta inexistente em cima do goleiro do Flamengo, numa saída de jogo errado, que o jogador do Atlético deu o carrinho e ele marcou falta, não foi falta, foi um lance absolutamente normal, que provavelmente sairia o gol do Atlético, enfim. E são erros fáceis, né? Que a arbitragem acaba se equivocando, pelo nível, realmente o nível da arbitragem é ruim. É isso aí. Bom, e na Sul-Americana, o São Paulo também eliminado, né, pelo Lanús, não deixa de ser uma zebra, né, claro. O São Paulo é muito maior do que o Lanús, e com uma vitória que foi insuficiente pelo critério de gol marcado fora de casa. E o São Paulo ganhando de 4-2, fez o quarto gol aos 47 do segundo tempo, né? Aos 45, levou o terceiro aos 47. Inadmissível um negócio desse, né? A classificação foi algo que o São Paulo tem acumulado algumas eliminações aí, né? E foi mais uma, né? Acho que é uma amostra de uma instabilidade que não só o São Paulo vive, né? Acho que grande parte dos times, né? Futebol brasileiro e uma irregularidade muito grande, e o time do Diniz sofre muitos gols, né? São Paulo... Acho que o Mancini, o Mancini, olha... Oh, meu Deus do céu. O time o time do Fernando Diniz é um retrato... O time do Fernando Diniz é um retrato de como estão os times brasileiros, né? Porque o Fernando Diniz vive numa montanha-russa, né? No domingo venceu o Flamengo muito bem no Maracanã por 4-1. E durante a semana, apesar da vitória, né, contra o Lanús, mas vale a gente lembrar que o Lanús não jogava desde março, aí jogou semana passada contra o São Paulo e ganhou, né? Aí o time inferior, pequeno, tecnicamente, né? Pequeno, exatamente. É uma montanha russa. Você perder pro River, ser desclassificado pelo River é uma coisa, um né? impacto, né? Perder pro Lanús é outro, sem dúvida. Bom, é isso aí. Uma coisa que a gente podia comentar rapidamente, teve um assunto que chamou muita atenção na semana, não tem nada a ver com futebol. Eleição dos Estados Unidos. Não. Você não vai falar disso, pô? Calma, pô. Não acabou ainda. Não acabou nem o programa, nem a eleição. Mas foi a questão daquela situação em que uma influencial, né? Como é que fala isso? Digital influencer, né? De Santa Catarina, denunciou uma situação em que ela teria sido estuprada. Quer dizer, ela disse que foi estuprada, um empresário lá, um filho de bacana lá de Florianópolis, e na audiência houve toda aquela situação de humilhação do advogado de defesa do rapaz, desqualificando a moça, e aí surgiu aquela tese que não foi defendida pelo Ministério Público, mas que ganhou corpo como estupro culposo, né? Relativizando o estupro, né? Chamou muita atenção. E eu estou falando disso tudo porque teve uma manifestação bacana, né, Gu? O jogador do Atlético Goianiense, né? Pela Copa do Brasil, né? Yuri. Isso. Ele entrou em campo com um X preto marcado na palma da mão. Do meio de semana. Contra o Inter. Pela Copa do Brasil. Exatamente. E aí no intervalo do jogo ele foi perguntado e ele disse que era por conta de toda essa situação. E aí no final do jogo foram entrevistar ele outra vez e aí ele acabou falando que jogador de futebol tem que aproveitar essa exposição que eles têm, que o jogador tem sim que se posicionar, mostrar suas opiniões, porque apesar de ser um jogador de futebol, ele também é um formador de opinião. Então acho bem legal que ele fale isso, porque a gente sabe que aqui no futebol brasileiro os jogadores, na grande maioria das vezes, acabam se omitindo, né, de algum assunto. E o Yuri ele tem se posicionado em outros temas também polêmicos, já se posicionou em outras vezes. Bacana, né? Questão de racismo, né, de sexismo, ele tem se posicionado várias vezes, né? Eu já vi pelo menos umas 3, 4 posicionamentos dele ao longo desse ano. E acho que serve como exemplo, né? A gente tem tantos jogadores muito mais famosos do que ele, né? E que poderiam se posicionar, né? Poderiam ter uma situação de reflexão, né? E que a grande maioria não faz, né? Mas é bom a gente ver exemplos, né? São exemplos isolados, infelizmente, né? No futebol brasileiro isso acontece muito pouco, mas realmente serve de exemplo positivo
enfim, por tudo que representa o futebol, né? Isso deveria acontecer com mais frequência. Passou da hora, né, dos jogadores se manifestarem sobre assuntos que não dizem respeito necessariamente ao futebol, porque eles são formadores de opinião, eles também são digital influencers, porque todo mundo agora tem Instagram, a molecada segue esses caras, né? Vem nesses caras referência de conduta, inclusive, de sucesso, né? Porque são ídolos. E esses caras tinham que ser mais engajados, se posicionarem mais em assuntos que dizem respeito ao comportamento da sociedade, né? É uma atitude bacana do Yuri, pena, como disse o Lúcio também, isolada. É isso então? É isso o que você aí. está escrevendo aí, cara? Não, tô outra coisa. Assunto completamente aleatório. Aleatório é o Marinho. Bom, então é isso, né? Eu sei quem acertou o palpite. Eu falei que Ninguém. eu apostei Mas empate. ninguém falou 0x0, né? Pô, isso aqui é demais também. Eu apostei 2-0 pro Londrina. Você tá... eu tinha falado 1-1, né? Foi 1-1 que eu falei? Acho que foi. Então o resultado não o placar. Quanto você tinha falado, Luiz? Eu acho que eu tinha falado 1x0 ou 2x1 pro Londrina. Falei que o Londrina venceria a primeira. Você falou. Bom, então vamos fazer o nosso palpite aí, já que estamos no finalzinho do podcast. Londrina e São Bento. Vai, vocês comecem, depois eu pitaco. Vai, Luiz Gustavo. Sai do muro. 1x0. Pra quem? Londrina. Londrina vai, enfim. A primeira vitória fora. E aí eu quero ver quem que vai criticar o alemão. Vamos ver. Eu acho que vai ser um 0x0 aquele bravo. De novo. Sem contar que vai ser sábado à tarde. Né? Que é pior ainda, né? Aquele desânimo. Vai, eu vou pôr, pra não se repetir resultado, 1-1, vai. Não acredito que será dessa Pai vez. do céu. Quem diria, hein? Só eu postando a vitória do Londrina. Nossa, viu como é que é? Tomara que você acerte, viu? Tomara. Bom, então é isso, pessoal. Obrigado aí pela paciência. Até a próxima. Bye, bye. Até a próxima, valeu. E você não falou dos Estados Unidos, hein? Bye, bye, não. Bye, bye. Né? Bye, bye.